Olá, a paz de Cristo. Boa noite. Amados, hoje eu quero compartilhar com vocês aqui alguns versículos bíblicos aqui que se encontra em 1 Crônicas, que fala muito, né, sobre Davi. Outro dia eu já falei sobre Davi em Salmos, né? Porque ali, a maioria dos salmos, né? Os salmos davídicos, né? Que Davi orava a Deus, ele agradecia, ele adorava a Deus, ele clamava, né, a Deus, clamava por socorro, ele reconhecia o poderio de Deus na vida dele. Então aqui, hoje eu quero compartilhar alguns versículos aqui de 1 Crônicas, que também fala sobre Davi, né? Aqui no versículo, no capítulo 16 de 1 Crônicas, versículo 34, diz assim: rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Amém, irmãos? Esse versículo é um versículo chave. A gente vê que é um versículo que aqui, Davi, aqui ao mesmo tempo que ele fala, rendam graças, né? Nós temos que render graças a Ele, porque Ele é bom. E ao mesmo tempo ele diz, o seu amor dura para sempre. O que ele quis dizer com isso é que o amor dele é imutável, é para sempre, é eterno, né? E independente do que você faça, dos seus erros, que a gente erra sempre, né? Independente de tudo isso, o amor de Deus por nós é incondicional. Isso é lindo, porque Davi, ele sempre reconhecia isso. É isso que nós precisamos, reconhecer esse amor de Deus, né? Eu dou como tema para essa ministração graça, misericórdia e perdão, né? Perdão, graça e misericórdia têm que andar juntos. Para nós alcançarmos essa graça, a misericórdia de Deus, nós precisamos reconhecer os nossos erros e chegar diante de Deus e pedir perdão. Já falei aqui várias vezes em outros vídeos que Davi, né, ele amava muito a Deus. Nós podemos observar isso nos livros de Salmos, aqui em 2 Crônica, 1 Crônicas. Então, vários textos da Bíblia, né, ele era um guerreiro, ele tinha muito amor a Deus, né, mas ele tinha os seus erros, ele era falho, mas ele, amados, ele reconhecia os seus erros diante de Deus. É essa a diferença. Quando nós reconhecemos e nós pedimos ajuda a Ele para agirmos conforme a vontade dEle, fica mais fácil. Porque nós não podemos achar que vamos conseguir sozinhos. Porque Deus, Ele é misericordioso e Ele conhece o nosso coração. Mas nós, muitas das vezes, não vamos conseguir fazer aquilo que nós mesmos gostaríamos de fazer. Então aqui, Davi aqui, ele está reconhecendo, ele está falando, rendam graças ao Senhor. Nós precisamos render graças a Ele, você vai adorá-lo, é através da adoração, é através disso que nós vamos conseguir vencendo. As armas que nós temos como cristão é a palavra, é o louvor, é o jejum, né? É a gratidão, é o reconhecimento do erro para poder você chegar diante do Senhor e pedir perdão e pedir misericórdia e a graça que é favor e merecido. Nós, né, precisamos disso todos os dias. Davi amava muito a Deus, mas ele cometeu erros gravíssimos, nós sabemos disso. Suas paixões o dominaram muitas das vezes e fizeram com que cometesse adultério, assassinasse um homem. A gente sabe disso, né? Muitos que conhecem a palavra sabem disso. Esse exemplo está nesse versículo aqui, porque ele experimentou em primeira mão em sua vida e em seu ministério. Essa misericórdia, ela está disponível para mim e para você. A mesma misericórdia que Deus teve com Davi, porque ele reconheceu seus erros, porque ele se chegou diante de Deus e reconheceu e pediu perdão, e pediu misericórdia, pediu ajuda. Essa misericórdia está disponível, querido, para mim e para você. Hoje, todos que buscarem a Deus
receberá essa ajuda, receberá a misericórdia de Deus. Temos que buscar, amados. Eu volto a falar, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. O Senhor, Ele está de braços abertos para todos nós. Isso não é privilégio de ninguém. Ele ama a todos. Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Da mesma forma que ama o cristão, o que tenta, né? Ele ama o ímpio também. Ele não quer que ninguém se perca, Ele quer que todos se salvem. O amor de Deus é incondicional. Mas para que nós venhamos alcançar esse amor, nós temos que reconhecer, nós temos que buscar, nós temos que provar desse amor, nós temos que acreditar nesse amor. Não podemos viver debaixo de jugo pesado, de jugo de culpa. Errou, reconhece o teu erro. Pede ajuda a Deus para você não errar mais, para você permanecer no caminho que Ele colocou para você, para que Ele venha revelar o que Ele quer de você. Não fica parado no meio do caminho. Não fique esperando que alguém venha fazer nada por você. Você tem que buscar. Davi aqui, ele sempre buscava, ele sempre recomeçava. Ele errava, mas ele estava sempre disposto a recomeçar, a pedir perdão e continuar a luta. Porque ele guerreava, ele foi escolhido por Deus. Se você for estudar a palavra de Deus, você vai ver isso. Que ele foi escolhido por Deus. Os outros irmãos dele tinham muito mais aparência de guerreiro para ir para a guerra, para lutar. Mas ele era o mais franzino. Ele estava lá cuidando das ovelhas. Ele não tinha sido escolhido pelos homens. Os homens não escolheram ele. Mas Deus já tinha escolhido ele. O menor da casa. O menor da casa, que foi o rei. Então, nós, às vezes, nos achamos pequenos. Achamos que nós somos tão falhos que não merecemos a misericórdia de Deus. Não pensa assim. A misericórdia de Deus é para mim e para você que erramos, que fazemos o que às vezes não é agradável a Deus. Mas quando nós reconhecemos que erramos, é tão maravilhoso, porque a gente sente a graça, a misericórdia de Deus e nós pedimos a força a Ele para que a gente venha fazer a vontade dEle, não a nossa. Seguir a Cristo é renúncia. Fácil? Não é fácil não. É difícil matar a carne. É todos os dias. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. É todos os dias, amados. Nós temos que reconhecer que precisamos da graça e da misericórdia dEle para vencermos as paixões da carne, para vencermos aquilo que tenta nos dominar, né? Nós não podemos ser escravos da nossa carne. Nós temos que ser verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Nós temos que ser testemunho vivo da palavra de Deus, para que outros vejam através de nós o poderio de Deus, a graça de Deus se manifestando na nossa vida. Ver a alegria, o brilho de Cristo nas nossas vidas, no nosso sorriso, no nosso falar, no nosso olhar. Então nós temos que vigiar em tudo. Quando nós estamos aprendendo a ouvir a voz de Deus, é maravilhoso, né? No início da conversão, a gente tem aquela sede, aquela fome, mas essa sede e essa fome, ela tem que ser sempre. Não só no início da conversão, mas a gente tem que buscar estar renovando sempre. Por isso a gente precisa estar ouvindo a palavra, precisa estar buscando na palavra, precisa estar louvando, adorando, porque é assim que a gente nós vamos nos enchendo de combustão, a nossa combustão, nosso óleo, a presença do Espírito Santo de Deus em nós é que nos dá essa força para continuar lutando e guerreando, para fazer aquilo que aprova o Senhor, né? Realmente, nós precisamos dessa busca constante. Deus, Ele está sempre derramando sobre nós a graça, a bondade, o amor. Não é errado ter um plano e segui-lo, se estivermos dispostos a abrir mão desse plano se Deus não aprovar. Às vezes você tem um plano, mas coloca diante de Deus. O Senhor está aprovando isso? Se Ele não estiver aprovando, renuncia. Renuncia. Se não for o plano de Deus para a sua vida, não siga. Não siga por esse caminho. Pede a Ele: Senhor, me dá a direção do Teu Espírito. Nós temos que pedir isso todo dia. Senhor, eu não quero fazer o que o meu coração, o coração do homem enganoso, mas a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então é a vontade de Deus, porque quando nós renunciamos aquilo que o nosso coração muitas das vezes quer, que a nossa vontade de fazer, nós somos o quê? Honrados por Deus. Deus, ele sonda o nosso coração.
Ele conhece a nossa mente. Ele sabe da palavra antes dela chegar na nossa boca, antes de nós falarmos, Deus já conhece tudo. Então você não adianta querer esconder de ninguém. Deus conhece. Conversa com Ele, tenha liberdade com Ele, tenha intimidade com Ele. Eu gosto de conversar com Jesus com intimidade. Eu abro meu coração para Ele. É isso que Davi fazia. Rasga as vestes, rasga o coração diante dele. Senhor, aqui, estou precisando, eu não sei o que fazer. Eu não sei que caminho tomar, não sei que decisão tomar. Estou confusa. Muitas das vezes nós ficamos confusos. Não é porque a gente é cristão, não é porque a gente vai à igreja, não é porque a gente lê a Bíblia, estuda, que a gente sabe tudo, não. A gente precisa estar pedindo todo dia a direção a Deus. Todos os dias nós precisamos. É por isso que a palavra de Deus diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã na nossa vida. É a causa de nós não sermos consumidos. Porque todos os dias nós temos decisões a serem tomadas. Sim ou não? Nós temos lutas travadas a serem enfrentadas. Lá em João 15:7, Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Como isso pode ser possível? A não ser que haja realmente uma fusão do nosso desejo com os desejos de Deus, à medida que amadurecemos nele. Na verdade, é só com essa fusão. Porque para nós permanecermos, como diz aqui, nele e ele permanecer em nós, tem que haver uma fusão, tem que haver um relacionamento, tem que haver uma conexão, tem que haver uma intimidade maior com ele. Não é verdade? Para que a gente possa estar debaixo da direção dele e conseguir ultrapassar as barreiras, conseguir resistir às nossas vontades, quando não são dele, quando não estão alinhadas com a palavra dele, com os princípios dele. Então nós precisamos pedir direcionamento, sabedoria, discernimento espiritual, misericórdia, perdão. Tudo isso tem que estar ligado, é um conjunto, tem que estar junto, para que nós possamos alcançar a verdadeira vitória, a verdadeira alegria, a verdadeira paz. O objetivo de todo verdadeiro crente cristão é ser um com Deus. E isso acontece espiritualmente quando nós nascemos de novo. E ocorre na nossa mente, na vontade e na nossa emoção, à medida que crescemos e amadurecemos espiritualmente, Nós nos convertemos, mas aí a gente tem que ir amadurecendo, não é verdade? Porque no início é um pouco difícil, mas à medida que nós vamos nos aprofundando na palavra, buscando a presença de Deus, buscando ter intimidade com Ele, nós vamos amadurecendo. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 15, o apóstolo Paulo nos estimula a esse respeito. Ele diz assim: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Jesus é a cabeça. Ao fazermos isso, nossos desejos se tornam os desejos dele e estaremos seguros ao segui-los. Então a nossa segurança, amados, está em seguir sempre Jesus. Seguir sempre, andar sempre alinhados com a palavra de Deus. Tá difícil? Busca mais. Ai, tá complicado, parece que eu não vou conseguir. Vai conseguir. Busca Deus, busca a palavra, ora, entra em intimidade com Ele, faz propósito com Ele. Ele tá junto, Ele tá aí pertinho de você agora. Tá difícil, pede Ele para segurar na tua mão. Ô Senhor, dei uma caída aqui, dei uma escorregada, me levanta, me segura, me sustenta, me ajuda. Ele tá pronto para ajudar a mim e a você. Mas nós não podemos agir pela nossa vontade, nós temos que agir sempre direcionado por Ele. Porque toda vez que a gente age pela vontade, pela nossa vontade, a gente dá com os burros na água, com a cara na parede. Mas a gente volta e reconhece o nosso erro. Lógico que a gente não vai ficar toda hora errando também, A gente tem que vigiar. Então, por isso que a gente tem que vigiar e buscar mais. Se a gente quanto mais a gente estiver ligado com Deus, espiritualmente falando, buscando na palavra, buscando no louvor, buscando... Eu hoje estava conversando com uma pessoa que me pediu aconselhamento. Muitas pessoas às vezes me procuram, E eu estava falando para essa pessoa. Eu sei que ela trabalha nessa área aí, à frente aí,
trabalha na área de enfermagem, mas eu conversei com ela. Eu falei, se você não pode orar, parar para tirar um momento de oração, ora na mente. Nós podemos orar na nossa mente com Deus. Tem alguém atacando, tem alguém prejudicando, tem alguém tentando te prejudicar no seu trabalho, seja onde for. Para um pouquinho. Você não vai no banheiro? Dá um tempinho, vai no banheiro. Senhor, me ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Peça a Deus. Tudo nós colocamos diante de Deus. Seja o que for, amados, que você esteja enfrentando. Eu não sei qual é a sua luta, né? Mas Deus sabe. E se você reconhecer que necessita da ajuda dele, como Davi reconheceu aqui, e sempre reconheceu, se nós vermos a trajetória de Davi, ele sempre buscava a ajuda de Deus, ele sempre estava prostrado diante de Deus, ou agradecendo, ou clamando, ou pedindo, ou adorando, mas ele estava sempre diante de Deus, na presença de Deus. Você pode ter certeza que você vai conseguir a ajuda que você precisa. Você vai ter a mão do Senhor estendida para você. Você vai ter a resposta daquilo que você tem colocado diante dele. Talvez você tenha colocado algumas questões diante dele. E só essa resposta não vai vir da sua amiga, não vai vir do seu amigo. Vai vir direto de Deus para o teu coração. Se você buscar intimidade com ele e colocar diante dele, seja o que for, busque a ajuda de Deus. Reconheça a necessidade da gratidão, da humildade, do quebrantamento, né? Quando você pede perdão, quando você se quebranta, Jesus vê, olha lá, um coração quebrantado. O maior sacrifício que ele espera de nós é um coração quebrantado. Ele ama ver um coração quebrantado. Olha lá, meu filho está lá, errou, mas se arrependeu, ela está com o coração quebrantado diante de mim. Aí ele entra com a bondade, com a misericórdia, com o perdão. É tremendo. A graça do Senhor, favor imerecido. Receba a graça do Senhor nessa noite. Eu profetizo na sua vida, seja o que for, que Deus possa entrar com a misericórdia e a graça na sua vida. E que você se renda aos pés dele a cada dia, todos os dias da sua vida. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Que Deus te livre de todo mal, que Deus te guarde, que blinde a sua mente com o sangue dele. O sangue do Cordeiro esteja sobre a sua vida, esteja te protegendo, te livrando de todo mal. Amém, meus queridos? Uma ótima noite para você, um sono reparador, que amanhã seja um dia também feliz para você, um dia de prosperidade, um dia de alegria, de paz, né? A alegria do Senhor é a nossa força, ela tem que estar constante no nosso coração, independente das dificuldades. Dificuldades nós sempre vamos ter que enfrentar, mas debaixo do poder e da graça do Senhor é bem mais fácil. Amém, queridos? E que Deus abençoe sua vida.